Olá, esse é o Voz da Igreja Podcast. Nós estamos falando sobre o serviço dos leigos, em especial a música. Recebo aqui o José Luiz Manrique, a Ângela, e nós já falamos sobre como a música entrou na vida de vocês, como a igreja faz parte da vida de vocês. Agora eu quero saber como que a gente aflora esse dom. Ou seja, eu estou lá na minha casa e eu quero agora me colocar a serviço. Contem um pouco da história de vocês, como se preparar para esse dom. Você já me falou que com 13, 14 anos que você foi... E que já estava tarde. Que já estava tarde. E daí Imagina hoje... eu, então. Então vamos dizer que o José de 12, 13 anos não tocava nem flauta doce. Exatamente. E hoje é regente do coral arquidiocesano, mestre e doutorando da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, membro do Núcleo dos Compositores. Você não vai me fazer falar esse nome, fale por favor. Ars Jubilorum. Olha só. Então, veja, mudou muita coisa de lá pra cá. Mudou. O que te levou a fazer esse caminho para aprender mais sobre música? Foi uma experiência na igreja, né? E digamos, a minha formação como regente foi muito depois que eu aprendi a tirar notinhas no violão, né? Eu acho que já vale aqui deixar... Você é engenheiro eletrônico, isso? Eu fiz tecnólogo em sistemas eletrônicos. Daí eu larguei porque... Que a música te chamou. Agora é a música, né? Aquela coisa... A minha mãe me falou, né? José, primeiro estuda uma coisa que te dê uma grande dinheiro, depois faz o que você quiser. Depois corre atrás do sonho. Só que, pra mim, foi um caminho mais longo, mas chegando no mesmo lugar, né? Então, beleza. Essa foi minha travessia. A eletrônica me ajudou, me deu um perfil, né? Eu tenho alguns conhecimentos que utilizo mesmo na música, né? Porque tem as suas interfaces. Mas acabei fazendo o que eu, de adolescente, acendi o coração, né? Então, e foi isso, né? Depois eu tive uma experiência de fé que me trouxe ao Brasil, né? Acho que essa é outra história para outro podcast. Uau, já queremos saber. Enfim, mas eu cheguei no Brasil mais ou menos com uns 27 anos, a começar a estudar música formalmente. Porque antes era músico de bandinha, lá toca aqui, lá no barzinho, vamos tocar um rock, né? Ou tocar na missa, nos domingos, enquanto eu tinha outra profissão, né? A minha vida dupla. Né? E nas madrugadas começar a estudar. E o plano B virou plano A. Exatamente. Então, a partir que eu senti uma firmeza do Espírito Santo, eu falei, então tá bom. Agora eu vou, me segura. Exatamente, e foi isso, né? Então, eu cheguei a Curitiba. Um dos motivos era porque eu sabia que aqui em Curitiba tinha e tem agora, só que agora virou universidade, em conjunto com outras faculdades, a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, né, que é estadual, né, é gratuita, né, na minha época eu pagava 100 pila para fazer a prova. Continua sendo? 60? Então, Mas bom, tá mais barato, a inflação não chegou lá. Tem isenção de taxa para Deus, todo mundo, se quiser. Então, digamos, a gente paga que possibilidade. A gente paga os impostos e tudo, e a gente recebe justamente essa qualidade de formação que é possível, né? E digamos, ter formação formal ou não te desqualifica para o ministério musical. Porque, como a gente comentou, né, temos diversas linguagens, diversas formas, e a diversidade de dons em diferentes aspectos, né? Então, o Espírito Santo, ele é caridoso, né? Agora, a formação, né, formal, a graduação, ela permite potencializar tudo isso que nós já fazemos, porque nós temos esse dom e decidimos, né, dedicar um tempo para aperfeiçoar ele, né? Tanto antes da graduação, né, a gente vai para formações, aulas de canto e tudo, né? Sim. Então é uma porta aberta para nossas pastorais da música que a Ângela acabou optando, né? Recentemente. E você foi lá pro coral, começou a atuar no coral e de repente está fazendo graduação de música. Eu comecei a sentir necessidade, porque meu maestro é bem exigente e ele traz umas partituras com umas figurinhas que só Deus, né? Não, ela no backstage acabou de falar que eu sou louco. Eu falei. Ela tá sendo polida, assim. E aí eu comecei a sentir dificuldades. E eu cheguei a falar, eu vou sair desse negócio. É muito que eu queria, não. Mas aí eu pensei, peraí,
você já não tem 17 mais, né? Porque quando eu tive vontade de fazer faculdade, eu tinha 17 e a minha mãe disse a mesma coisa que a dona Olga disse pro José. Primeiro você trabalha, ganha um dinheirinho, depois você vai atrás disso, porque daí não é mais responsabilidade minha, né? Porque eu era menor, né? E aí eu fui fazendo outras coisas mesmo, me enfiei muito em outras coisas, além da música no domingo na igreja, mas eu sentia a necessidade. E eu via que as pessoas que estavam comigo tinham mais carência ainda. Dentro da igreja tem esse buraco, vou chamar, José, se eu estiver errada, você me corrija. Eu acredito que há muitas pessoas que querem cantar, têm às vezes até o dom, né? Ou seja, só não conseguem às vezes ainda seguir uma partitura ou, né, manter a afinação, que é o meu caso. E aí começou aquela história, vai fazer vestibular em novembro? Vai fazer Belas em novembro. Nós lá indo pro presídio e ele falando da Belas, eu, para com isso. Aí fingindo que não estava entendendo, passou o vestibular, graças a Deus, agora ele vai me dar sossego por 1 ano, né? Porque em geral o vestibular é em novembro. Sim. E aí, quando foi em março desse ano, voltamos à atividade em fevereiro, já tinha bastante coisa, já tinha a ideia do concerto que a gente vai fazer, né? Uhum. E aí, eu vi que a coisa ia ficar mais difícil, ele fez uma classificação no grupo. Eu falei, se você me tirar dos contratos, eu saio do negócio. Porque eu gosto dos contratos, mas eu entendo que eu sou, dentro de um coro, né? Eu sou meso. Se eu for cantar num coro, o meu registro é meso. Eu faço contralto, mas sou meso. E tô lá no contralto. Quando a nossa chefe de naipe veio com aquele monte de material, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu li, porque eu sempre olho, né? A gente está preparando o primeiro concerto do coro e orquestra. É apenas um pequeno spoiler. A gente está pegando algumas peças um pouco mais elaboradas, né? Para, digamos, alavancar um pouco mais, colocar, né? Um nível a mais. Um nível a mais, porque a gente está pronto para degustar um pouquinho mais. E mais. nessa história aí, eu sempre olho o site da Belas, porque eu sempre sonhava em fazer Belas. Mas eu não tinha coragem de dar o passo. Porque o passo exige um estudo. Você tem que estudar um pouco, pelo menos. E uma renúncia, chegar lá. né? Sim. Você tem que e eu não queria aquilo. Eu fiquei fugindo daquilo. Mas não adianta você fugir. Não adianta, uma hora você vai ter que enfrentar. Algumas coisas não tem jeito. Aí aconteceu algumas outras coisas na minha vida pessoal. Precisei parar de trabalhar mesmo. E eu falei, cara, eu não vou ficar em casa, sentada, chorando, pensando na vida. Eu vou fazer alguma coisa. Olhei o site da Belas, tava com inscrição aberta. Eu falei, não é possível. Aí comentei com ele pelo Instagram, ele, que legal, vai lá fazer. Porque ele é todo animado, né? E aí eu fiz a inscrição, mas pensando, esse negócio não vai dar certo, né? Porque, puxa, não é pra mim, sabe? Eu não nasci no berço como José, imagina lá, né? Então, mas eu acabei que fiz a prova, passei. Tô lá e não é a minha primeira experiência na universidade, mas eu já tinha feito um outro curso no conservatório, mas a dinâmica é outra, a pegada é outra, mas eu tô muito feliz, né? Você já tem percebido essa melhoria nos seus dons, essa percepção? Eu percebo. Foi um salto, não foi? Claro que sim. Foi. E eu tô já brincou de saltar mesmo, assim? Eu tô naquele impulso que você não sente mais o chão e fala, meu Deus, eu quero o chão. Não quero, mas o chão, vou continuar aqui. E tem hora que eu quero o chão, eu quero continuar. É uma coisa muito doida, mas assim, espiritualmente falando, eu tenho certeza absoluta que foi um presente de Deus pra mim, depois de tanto tempo. Porque eu já fiz muitas coisas, eu já trabalhei muito na igreja, muito mesmo. E eu nunca parei para você se encontrou. E eu nunca tinha parado para falar, vamos fazer um negócio mais técnico agora. E agora eu tô os padres, os religiosos falam muito desse chamado tão potente, tão forte, que muitos falam que às vezes na percepção deles eles não nasceram para isso, mas fica ali aquele chamado até que é irresistível e não tem o que fazer e precisa ir, né? Com os leigos também acontece isso, né? Só que às vezes a gente tampa os ouvidos. Foi o que eu disse. A nossa dinâmica é um pouco diferente. Digamos, todos nossos apostolados dentro da igreja, nas nossas todos diferentes... Todos somos vocacionados para algo, né? Exatamente, né? Então, mas a dinâmica do leigo é um pouco diferente, né? Digamos, ela tem
ela funciona diferente. Então, isso às vezes nos dá alguns medos, né? Nos colocar em missão, a gente se entender como corpo de Cristo, que a gente precisa agir em alguma parte desse corpo gigante, né? Mas com paixão. Né? Então, como colocar essa paixão, isso é uma descoberta própria, né? Então, e nessa descoberta que a gente se encontra, né? Sim. Sim, e eu acho que também a gente responde ao chamado, né? Falando do mês vocacional, é um chamado. E enquanto você fingir que não escuta, como diz o Zezinho nas canções dele, enquanto você finge que não é contigo, Fica você ali não se sente realizado. E é isso. Como diz Santo Agostinho, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, não resisti. Foste mais forte, tiveste poder, né? Amém. Foi isso. Muito bacana. Que experiência maravilhosa, né? Você tá sentindo esse incômodo, essa vontade de sair fazer alguma coisa? Entra no... Não, você quer deixar os seus endereços, como entender um pouco mais sobre o coro arquidiocesano, sobre a faculdade? Deixa o endereço de vocês. Pode procurar no YouTube, no Instagram, Coro e Orquestra Arquidiocesano nos Pinhais, né? Aí estamos nas redes, né? Com alguns materiais também. Pode escrever por lá, a gente entra em contato. Temos um pessoal da comunicação também lá, né? Que vai entrar em contato, vai ver. Os nossos ensaios são às terças-feiras à noite, das 19h30 às 21h30, né? Na paróquia Sagrado Coração de Maria. Imaculado. Na paróquia Imaculado Coração de Maria, lá na frente da Praça Vidor Pardinho, no Rebouças, né? E todos são bem-vindos, né? Mas eu não sei cantar. A gente... justamente, descobre. A gente justamente vai se capacitar para poder servir melhor. E uma pessoa às vezes quer colocar isso, mas talvez precisa de algum ajuste, alguma ajuda, né? Caminhar junto com outras pessoas, e as pessoas começam a afinar, assim, do nada. Né? Não é do nada, né? É de uma caminhada, mas precisa dar essa disponibilidade. Isso. Quando se dá por si, está acontecendo. Sim. Isso, você teve a experiência coral, então? Sim! E o grupo é muito bom, né? Para quem pensa, às vezes, vou ou não vou. O grupo em si é muito bom, os líderes são ótimos e tem esse incentivo, sabe? De você ir, não, mas eu não sei, eu tenho dificuldade, principalmente contralto, que é uma linha mais, né? Exigente, eu diria, né? É uma linha exigente, não é o caminho melódico, né? Ela é diferente. Mas não acho que isso seja um motivo para eu repensar. É um motivo para eu me animar de estar e aprender. Porque o nosso cérebro tem lugar para tudo aqui. É infinito. E a gente estava aqui conversando nos bastidores, eu não pude deixar de compartilhar essa história com vocês. José, eu quero que você conte a sua história de vida, a sua história na igreja. O que Cristo fez por você? Já fez bastante coisa, né? Lá no meu país, né? Como em outros países, é muito difícil de viver de música, né? Então, minha mãe foi bem clara. Filho, faz o que você quiser, depois que você saiba como ganhar dinheiro e não morrer de fome. Né? Então... E esse fazer o que quiser, o que era? Era música, né? Então, o que eu queria era música. Inclusive, aqui tem um testemunho importante da minha primeira professora de canto, né? Que é Janete Risso. Ela já veio para o Brasil, já cantou conosco na liturgia, enfim, ela é genial. Eu fui perguntar para ela, como que foi você na música e tudo, né? E ela me falou, aqui no Peru foi bem difícil. Tipo, talvez não foram atingidos os objetivos, né? Ela é uma voz linda, eu tenho ela aqui no topo, assim, sabe? Mas, de fato, a política peruana, a cultura peruana ainda não é tão valorizada quanto no Brasil. Né? E aqui o Brasil a gente entende que é um ramo difícil. Então, lá tá pior. Lá é mais difícil. Mais. Embora você comentava, né, de que tipo, a cultura peruana é bem vista internacionalmente, e de fato é muito rica, mas, né, eu precisava viver de alguma coisa, né? Então foi assim que eu comecei a estudar tecnólogo em sistemas eletrônicos, né? Comecei a trabalhar com equipamentos de som. Né? Nossa, sempre levando para o caminho. Exatamente, né? E foi aí que em algum momento apareceu uma parceria com um convênio com a universidade para já
validar cursos e fazer engenharia. E eu descuidei tudo por fazer a música de madrugada, porque não tinha mais tempo. Então, de madrugada eu fazia as partituras mal que eu não Fazia? Tá bom. E chegou um ponto em que eu fui mal em matemática 3, porque, sabe, eu não estudei mesmo, sabe? E já faltavam 2 semanas para a Semana Santa. E eu estava com essa cobrança interna, putz, eu não terminei as partituras. E eu fiquei tão, né, cuidando desse apostolado, que peguei com tanto carinho, porque gosto tanto, que daí caiu a ficha, né? No sentido de isso que... que eu preciso fazer. Não. Não. Eu estava no chão, porque eu saí da prova quase chorando. Era de manhã, eu lembro muito bem. Daí fui na lanchonete da paróquia e falei, tipo... Entrou em crise. E daí uma ligação assim. José Luiz Manrique? Sim. Ah, é você guitarrista, tá? Você já tocou com tal baixista? Eu já toquei, então, tá, beleza. Tá, então, acontece que a gente precisa um guitarrista para sair, para trabalhar em cruzeiros por 6 semanas e para tocar no Caribe, na banda latina. Sabe, tipo, eu gelei nesse momento. Você não tinha escutado essa história, né? Tô aqui babando. Então, eu estava no chão e eu me foi senti pro Caribe tocar e ganhar dinheiro. Sabe? Tipo... Quem foi a bênção que deu meu nome pra você? Parece uma piada, mas isso acontece na vida das pessoas. Sim. Aconteceu na minha, sabe? Eu não tinha condição nenhuma de estudar música. Eu já falei, tipo, isso vai ser meu hobby dos finais de semana, missa e tal. E de repente, talvez alguma coisa fiz com tanta dedicação dentro da igreja que o próprio Deus me falou, tipo... Para com Foi tudo. investir nele. Para com tudo, larga tudo a tua vida, que agora eu te E me segue. Isso. Larga a tua vida e me segue. Daí eu falei, mãe, aconteceu isso. Silêncio. Ela quis te internar? Silêncio na linha, né? Ai, mas filho, veja bem, eu vou ganhar tanto. Ai, que você sempre quis ser músico. Que bonitinho. Ai, meu Deus. Queridíssimo. Assim, tipo, eu larguei o que eu tinha pensado com meu cérebro do que era bom para meu futuro. Sim. E fiz esse pulo de fé. Então daí eu fui lá, toquei muito, sofri também porque eu não estava preparado para esse desafio, porque nunca me preparei para isso. E voltando com as economias, eu vim para o Brasil para dizer, agora eu vou ser músico. E você escolheu aqui por saber que aqui era um lugar próprio. Eu acabei namorando uma curitibana no navio. Entendi. Sempre tem uma história dessa. Né? Só que eu te falei, mas lá na tua cidade tem onde estudar música? Tem. Então eu vou. É lá. Né? Não deu certo o relacionamento. Você nem sabia que tinha Ibape, então. Eu soube porque eu moro em Curitiba. Faculdade, o que tem lá? Música, faculdade Curitiba, de música. Isso. E daí eu achei composição e regência. Nossa, né? Meu Deus. E daí eu vim pra cá. Que os caminhos de Deus fazem. Mas sabe, José Luiz, que os padres, teve um padre esses dias atrás que falou, se eu não me engano, foi o padre Juarez, que ele fez uma homilia falando sobre o fardo ser leve. Né? Se você estar cansado, me siga. Eu sou péssima em citações, tá? Que o meu fardo é leve, meu jugo é suave, alguma coisa assim. Tem a ver com a citação. E ele falou, na homilia dele, ele falou justamente isso, que quem carrega a sua vocação sofrendo não está entregando na mão de Deus ainda, porque o jugo é suave. Ou seja, quando você suave no sentido, você não tem que sofrer, você tem que se dedicar. Né? Então eu acho que foi mais ou menos isso que caiu pra ti. Você estava talvez super dedicado na engenharia, mas ainda não estava indo, e a música, com muito sacrifício, com muita dedicação, foi. Olha o caminho, Angela. Sim. E foi isso, né? Digamos, em gratidão eu falei, não, então meu TCC vai ser a composição de uma missa. Lá quando eu comecei. Daí, ó o pepino, quando eu fui lá tentar compor uma missa. Com as coisas que a Belas me ensinou. Daí foi por isso que eu me interessei em teologia. Daí fui lá no mestrado de teologia entender por que o TCC foi tão difícil. E daí rolou e estamos aqui. Isso. Mas você apresentou o TCC sobre a missa. Sim, não, eu apresentei ela como concerto e tudo, né? Certinho e tal. Mas, enfim, tem coisa para... Que história linda. Obrigado. Gostou desse papo? Então não deixe de seguir nas redes sociais e acompanhar os próximos Voz na Igreja Podcast. Até lá!